Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Manu, eu faço parte do PET de Humanidades e Letras da Unilab e eu vou dar uma aula para vocês hoje, rapidinho, sobre o período liberal. O período liberal, ele se inicia em 1945 com o fim da Era Vargas e termina em 1964 com o golpe civil-militar. Nesse período a gente teve um grande salto econômico e uma rápida urbanização, né? Durante esse período também, né, a gente teve 9 presidentes, que foram eles: Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Café Filho, Carlos Luiz, Nereu Ramos, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, Renier Mazzilli e João Goulart. As eleições presidenciais elas aconteceram especificamente nos anos de 1945, 1950, 1955 e 1960. Durante a era Vargas, né, Vargas criou um ato adicional que dizia que deu condições para a criação de novos partidos políticos. Tanto que novos partidos políticos eles foram, né, criados e surgiram nesse período aí de 1945 para frente. E a gente teve 3 grandes partidos políticos, né, durante o período liberal, que foi a União Democrática Nacional, o UDN, que era o Partido Conservador e Moralista. Eles eram antivarguistas, né, e anticomunistas, e eles tentaram tomar o poder diversas vezes por formas de golpes, né, que iam contra a legalidade constitucional. A gente teve também o Partido Social Democrático, PSD, né, que ele surgiu a partir da estrutura democrática criada por Vargas durante o Estado Novo. Ele teve pessoas que foram nomeadas por Vargas, era um partido muito habilidoso em angariar votos e eleger candidatos, né? E foi o maior partido da época. A gente teve também o último, que foi o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, que foi criado pelo próprio Vargas, né, como continuidade do seu projeto de estabelecer uma política de aproximação das massas, sobretudo sobre os trabalhadores, né? Ele aproximou sua política para implementar medidas defendidas pela esquerda e um dos principais... E ele elegeu, né, 2 candidatos, que foi Getúlio Vargas e João Goulart. E a Constituição de 1946, ela foi elaborada pelos membros dos novos partidos, ela tinha um caráter liberal, né, tendo a tripartição dos poderes sendo seguida à risca, e a autonomia política e administrativa dos estados. Ela foi promulgada no governo de Eurico Gaspar Dutra. Ela trouxe muitas melhorias nas questões democráticas, restabeleceu muitos direitos que haviam sido suspensos durante o Estado Novo. Ela teve uma ampliação na quantidade de eleitores, porque nessa época as mulheres começaram a poder votar sem precisarem, né, da autorização do marido. Contudo, ela continuou excluindo os analfabetos, porque esses só começaram a votar em 1988. Também teve outro problema, que os trabalhadores rurais eles não eram contemplados pelas políticas trabalhistas, e teve uma cláusula dessa Constituição que era relacionada à reforma agrária, que acabou criando uma disputa política, né, que teve no centro da crise que atingiu o governo de João Goulart. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os acontecimentos de cada governo. E aí, de cada governo que eu falo aqui, né? Eu tinha destacado no slide dos presidentes, 5 presidentes, então a gente vai falar basicamente dos principais acontecimentos desses 5, porque foram os que mais tiveram impacto. E aí a gente tem o primeiro, né, Eurico Gaspar Dutra, que governou de 1946 a 1951. Ele teve um governo marcado por... O governo dele, né, foi marcado por aplicação de 2 políticas econômicas, uma liberal e outra que era caracterizada pela intervenção do Estado na economia. Ele restringiu o direito dos trabalhadores à greve e ele tinha uma política externa, né, que a partir de 1947 ele se alinhou com os interesses dos Estados Unidos no contexto de Guerra Fria, e aí ele passou a perseguir a Organização dos Trabalhadores e partidos de esquerda. Tanto que o Partido Comunista do Brasil, o PCB, ele foi colocado na ilegalidade em 1947. E aí a gente teve Getúlio Vargas, de 1951 a 1954. Né? Ele volta ao poder aí dessa forma democrática, né? O segundo governo dele foi marcado por
Por um período muito atribulado e de grande crise política, ele tinha um projeto econômico que a oposição não gostou muito, né? E teve também um período de alta inflação. Ele procurou implementar uma política nacionalista, o que desagradou também a oposição, porque a oposição era ligada ao capital externo. E essa política nacionalista, né, veio com a nacionalização dos direitos de exploração do petróleo, e a partir desse período nasce a Petrobras. E a crise, né, do governo de Vargas, ela se acentuou com a insatisfação da população com a alta inflação, e aí com a alta inflação a gente vem, o custo de vida também aumenta, né, o que levou a muitas greves e manifestações. E aí aconteceu um fato que foi Carlos Lacerda, que era o principal opositor de Vargas, que fazia parte da UDN, ele sofre um atentado, aí o guarda-costas de Lacerda morre, né? E isso levou Vargas ao isolamento, que resultou, né, entre aspas, no seu suicídio no dia 24 de agosto de 1954. E aí fica aí aberto a teoria sobre os suicídios de Vargas. Após a morte de Vargas, a crise ela se acentuou e em 17 meses a gente teve 3 presidentes, que foram Café Filho, Carlos Luiz e Nereu Ramos. A oposição ela tentou barrar as eleições, mas aí Juscelino Kubitschek consegue assumir graças a um golpe preventivo realizado por Henrique Teixeira Lofty, que era um militar. E aí a gente tem os principais acontecimentos do governo de Juscelino Kubitschek. Kubitschek ele governou de 1956 a 1961. Ele impôs um projeto intenso de modernização econômica e industrial, que é o que a gente chama de plano de metas, 50 anos em 5, todo mundo conhece. E aí esse plano ele priorizava algumas áreas, né, que era a malha rodoviária, a ampliação da capacidade energética, a infraestrutura dos portos e também incluiu a instalação de indústrias estrangeiras no país, o que contribuiu muito para gerar emprego, né? Ele teve também outro fato que foi a construção da nova capital, que foi Brasília, que foi inaugurada em 1960. E aí os altos gastos que ele fazia gerou muita inflação e aí de novo, né, continuou aí, teve essa crise de novo de inflação, só que foi muito mais alta do que quando era no período de Vargas. Ele investiu muito pouco na educação e na indústria de alimentos, o que gerou muita insatisfação na população. E aí a gente veio para Jânio Quadros, né, em 1961. E ele tinha um discurso muito moralista, de que ele limparia a política brasileira e tal. Só que o resultado foi um desastre, né? As medidas econômicas que ele tomou aumentaram ainda mais o custo de vida e ele teve medidas muito peculiares, que foi, por exemplo, proibir o uso de biquíni na praia. Fica aí, né? E aí ele perdeu muito apoio por causa da política externa dele, né? Ele tinha uma política externa independente, que realinhava as relações com os Estados Unidos, né? Porém, abria caminho para negociações diplomáticas com a União Soviética. E bem, a maior parte do país era meio entre aspas, anticomunista, e abrir negociação com a União Soviética era meio que se dizer comunista na época. Então, ele renuncia, no mesmo ano ele renuncia. E aí a gente tem João Goulart, né, o nosso Jango, que assumiu em 1961 até 1964. A sucessão, né, dele foi muito caótica, porque o exército não aceitava a posse dele e acusava ele de comunista. E aí ele ainda assumiu a presidência no regime parlamentar, que durou até janeiro de 1963, né? Nesse período, ele conseguiu os poderes presidenciais deles legítimos e o parlamentarismo acabou. E aí ele propôs, né, a política econômica dele era as reformas de base, né, que eram mudanças estruturais em diversas áreas. Só que as negociações dessas mudanças, elas paralisaram o governo, sobretudo na questão da reforma agrária. E a reforma agrária, né, era efetuar a distribuição de terra para realizar sua função social. O UND passou a conspirar
um golpe, né? E aí, nessa conspiração de golpe, a gente tem a migração do PSD para a oposição e a gente tem eleições financiadas pelos Estados Unidos, né? E instituições também financiadas pelos Estados Unidos para organizar o golpe. E aí a gente tem militares, aqui eu coloquei o meme, né? Militares, e aí João Goulart moscando em 1964. E aí a gente tem o golpe que ocorre através de uma rebelião das Forças Armadas em 31 de março de 1964, que só foi consolidada em 2 de abril, né? E aí foi o fim da democracia. Bem, pessoal, essa foi a aulinha sobre o período liberal. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado. Muito obrigada pela atenção, bons estudos e até a próxima!